Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar sobre o diodo Zener. O diodo Zener nada mais é que um diodo, né, que tem algumas características que o diferencia dos demais diodos, né, os diodos comuns, o diodo de uso geral que a gente conhece, né? Qual é a definição ou qual é o conceito de diodo Zener, né? Eu tirei aqui desse site Wikipedia. Ele diz o seguinte: diodo Zener, também conhecido como diodo regulador de tensão, prestem bastante atenção nisso. Diodo de tensão constante, diodo de ruptura, diodo de condução reversa, mas vamos nos fixar aqui regulador de tensão, certo? É um componente eletrônico semelhante a um diodo semicondutor, ou seja, um diodo como a gente conhece normalmente. Especialmente projetado para trabalhar sob o regime de condução inversa. Isso nós vamos ver mais adiante o que é isso. Ou seja, acima da tensão de ruptura da junção PN. Nesse caso, há dois fenômenos envolvidos, o efeito Zener e o efeito avalanche. O dispositivo leva o nome em homenagem a Clarence Zener, que descobriu essa propriedade elétrica. Trocando em miúdos esse conceito, o que essa definição aqui do diodo Zener quer dizer é o seguinte. Em primeiro lugar, o diodo Zener ele é polarizado inversamente. O que é polarizado inversamente? A gente lembra do símbolo do diodo, né? Aqui normalmente a gente ligava o negativo e aqui a gente ligava o positivo. No Zener, né? O símbolo do Zener, esse aqui nós vamos ver mais adiante. A gente liga ele ao contrário, inversamente polarizado, né? E ligando inversamente polarizado, existe um fenômeno chamado efeito Zener, que faz com que ele desenvolva uma propriedade que nós vamos ver no decorrer dessa aula, muito interessante, né? E essa propriedade faz com que ele consiga regular a tensão, né? E manter essa tensão regulada de forma constante. Ok? Vamos dar prosseguimento. Aqui é o símbolo do diodo Zener. Veja que é um símbolo semelhante ao diodo, né? Lembrem que o símbolo do diodo é uma seta, né? Mais ou menos assim. Só que notem que essa seta tem essa seta aqui tem essa barrazinha com duas barras em paralelo, né? Formando a letra Z, vamos dizer assim, de Zener, né? A letra Z seria mais ou menos isso, né? E aqui nós temos o diodo Zener. Isso aqui é um dos tipos do diodo Zener, mas ele se apresenta geralmente assim, no invólucro de vidro, uma faixazinha preta e aqui meio alaranjado. Mas o mais importante é que vocês lembrem desse símbolo do Zener, né? Quando vocês verem em um diagrama elétrico esse símbolo, se trata do diodo Zener, ok? Qual o funcionamento do diodo Zener, né? Como é que ele funciona? Eu tirei aqui esse textozinho desse site aqui. Depois vocês fazem uma visita, né? Muito legal esse site. Quer dizer o seguinte: os diodos tradicionais têm como característica principal permitir a condução da corrente elétrica apenas quando são polarizados diretamente. O que isso quer dizer? Vocês lembram que o diodo ele só conduz
quando nós polarizamos ele diretamente, seja positivo aqui e negativo aqui. De modo que ao ser polarizado reversamente, ou seja, se a gente colocar aqui o negativo e aqui o positivo, ele não conduz, certo? Olha, reversamento é quando a condução é interrompida. Se o valor da tensão reversa ultrapassar um certo valor de ruptura, né, o componente é danificado pelo efeito Joule, ou seja, há um aquecimento. E aí o diodo ele chega numa determinada tensão. Vou botar aqui. Vamos dizer que a gente tem uma bateria aqui. Ele chega numa determinada tensão que ele não suporta. E aí ele é danificado pelo efeito Joule. Isso aqui o texto quer dizer o quê? Que há um superaquecimento e o componente geralmente ele abre, né? Ou ele entra em curto. O diodo Zener, ao contrário do que ocorre com o diodo comum, isso aqui a gente lembra que a gente está falando de um diodo comum. O diodo Zener, o diodo Zener, ao contrário, o que é que acontece? Do que ocorre com o diodo comum é fabricado para justamente trabalhar com polarização reversa, ou seja, como a gente falou anteriormente, o diodo Zener ele trabalha inversamente polarizado, então tenha isso na cabeça de vocês, né? Desse modo, quando a tensão de ruptura do diodo Zener é atingida, a mesma torna-se praticamente constante. Isso a gente vai ver mais adiante num gráficozinho que vai ficar bem claro isso. Independentemente do valor da corrente que passa pelo mesmo. Por possuir essa característica, o diodo Zener é normalmente utilizado como regulador de tensão. Lembre que eu falei para vocês guardarem lá no início, quando a gente falou sobre a questão do diodo Zener ser um regulador de tensão. Na figura abaixo é apresentado sim o diodo Zener, bem como o componente físico. Mas aqui a gente já apresentou aqui o símbolo e o componente físico do diodo Zener, mais ou menos isso aqui, certo? Vamos dar continuidade. Quais são os parâmetros do diodo Zener? Não se preocupem com esse volume de informações iniciais, certo? Necessárias para que vocês saibam o que é um diodo Zener, né? Então a gente já falou que o diodo Zener é inversamente polarizado e que ele mantém a tensão constante, a tensão que passa por ele, quando inversamente polarizado, ou seja, ele funciona como um regulador de tensão. Guardem esses dois tópicos que nós falamos. Então, parâmetros do diodo Zener. Quais são os parâmetros, né? Ao se trabalhar com o diodo Zener, os principais parâmetros que devem ser levados em conta são tensão de regulagem, é a tensão que permanecerá constante, ou seja, é a tensão que o Zener mantém entre seus terminais ali constante, ou seja, é a tensão que ele regula, né? Que ele mantém regulada, né? Corrente mínima, ou seja, é a corrente mínima necessária para que o Zener funcione como regulador de tensão. Abaixo dessa corrente ele não funciona, né, como regulador. E corrente máxima, que é aquela corrente que, se ultrapassada, vai defeituar. Então são três os parâmetros, né? Tensão de regulagem, a tensão que ele regula e deixa regulada, né? Corrente mínima, necessária ao funcionamento, abaixo dela o componente não vai funcionar, e a corrente máxima, que acima da corrente máxima o componente ele vai queimar, vamos dizer assim. Vamos adiante, pronto. Nesse gráficozinho aqui, que a gente chama gráfico do Zener, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque esse gráfico, desculpe, nos diz muita coisa, né? Primeira coisa que a gente tem que observar aqui, no eixo das abscissas, que é esse eixo aqui está deitado, nós temos a tensão.
No eixo das ordenadas, que é esse eixo aqui que está em pé, nós temos a corrente, certo? Tensão versus corrente. Aqui em miliampere e aqui em volt. Pois bem, desse lado aqui do gráfico, nós temos a polarização direta do diodo Zener, ou seja, positivo. Então ele funciona exatamente como um diodo normal. Repare que, vocês lembrem da aula de diodo, que aqui a gente tem a barreira de potencial 0,7 volts, né? Que antes da barreira de potencial ele começa mais ou menos a conduzir aqui em 0,5 volts, e a condução máxima depois do 0,7. Assim que atinge o 0,7, mantém a queda de tensão em cima dele, do componente. Se vocês não estão entendendo o que é queda de tensão, etc., vocês precisam rever as aulas passadas, né? E então aqui nós temos a polarização direta. Mas não é essa a parte do gráfico que nos interessa, certo? Porque aqui o diodo Zener está funcionando exatamente igual a um diodo comum, de uso geral. A parte do gráfico que nos interessa é essa parte aqui. Essa parte aqui, certo? Então vamos apagar aqui essa parte que não nos interessa nesse primeiro momento, porque aqui ele estaria funcionando como diodo comum. Veja que aqui eu tenho positivo, negativo, ele está diretamente polarizado. O que interessa é exatamente essa parte aqui, que ele está inversamente polarizado. Vocês vejam que o positivo está ligado ao negativo do terminal do diodo, e o negativo está ligado ao positivo, certo? Vamos tirar essa bola aqui que eu fiz. Vamos lá. Pois bem, o que é que esse gráfico aqui nos diz? Primeiro que, se eu for caminhando nessa direção, ou seja, com a tensão negativa, eu tenho menos 1 volt, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. O que é que está acontecendo com o Zener? Ele não está deixando passar por ele nenhuma corrente. Concorda? Veja que o gráfico aqui está uma linha exatamente em cima do eixo da abscissa, certo? Então ele vai começar a deixar a passar a corrente quando eu chegar em mais ou menos menos 9 volts aqui, certo? Veja que aqui a tensão é negativa. Eu caminhando para cá, a tensão é negativa. Quando eu chegar aqui em 10, ou seja, menos 10, ele aí vai deixar passar uma grande quantidade de corrente, certo? Corrente essa também que é negativa. Mas aí o que é que eu quero que vocês observem? Eu vou ter aqui uma tensão máxima e uma tensão mínima, certo? Então ele vai ser aqui menos 10 e menos, aqui é menos 11, né? Menos 10,5 mais ou menos. Então eu vou ter duas tensões aqui, tensão máxima e tensão mínima. O que é que eu quero dizer com isso aqui? De antemão, eu estou dizendo que esse diodo Zener, ele é de 10, aproximadamente 10,5 volts, vamos dizer assim. E aí, isso quer dizer que eu vou ter uma faixa de equilíbrio aqui do Zener de 10 até 10,5, 10,6 aproximadamente. Então, eu vou ter aqui nos terminais do Zener de 10 até 10,6 mais ou menos, né? 10,6 ou menos 10, menos 10,6, certo? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Nessa parte aqui é a parte onde o Zener ele vai funcionar, nessa partezinha aqui, certo? É a parte onde ele vai funcionar. Ou seja,
o que é que eu quero mais precisamente informar a vocês? Por que é negativo aqui? Porque o Zener está inversamente polarizado. Então aqui eu vou ter uma faixa de tensão, que é importante vocês saberem, que o Zener, vamos dizer que eu tenho um Zener de 10 volts, e está chegando ali, aqui é uma fonte de 20 volts. Então se eu tiver 10,5, está perfeito. Ah, mas ele não é de 10 volts? É. Mas o que o gráfico está querendo me dizer é exatamente isso, que há uma variação pequena, mas há, de tensão mínima e tensão máxima, que varia de 10, 9,8 até 10,6 aproximadamente. Isso varia de componente para componente. Ou seja, não é algo exato. Ah, ele é de 10 volts, se eu botar 20, sai 10 volts redondinhos. Não. O que o gráfico está me dizendo é que, quando inversamente polarizado, nós temos uma faixa de trabalho do Zener. Ok? Vamos seguir. Pronto. A zona de trabalho que eu falei anteriormente, veja só, essa aqui. Então, a tensão Zener mínimo, tensão nominal e a tensão máxima. Essa tensão nominal é a que vem no corpo do componente ou na especificação do componente. É aquela questão dos 10 volts. E a tensão Zener mínima, vamos dizer que eu tenha 9,8 volts. Se eu estou chutando, tá, pessoal? A 10,2 volts. Então, se eu tiver um Zener que regula em 10,2, 9,8, 9,9, 10, então está correto. Porque ele trabalha nessa faixa aqui, numa variação de tensão mínima, uma tensão máxima, com uma tensão nominal que é específica da característica de cada componente, certo? Vamos lá, não vamos falar agora aqui das correntes, vamos adiantar. Se vocês não entenderem, voltem, revejam o vídeo quantas vezes forem necessárias, porque aparentemente parece complicadozinho, mas não é. Pois bem, vamos às nossas fórmulas do Zener, certo? Aqui eu tenho um circuitozinho, tenho um R, tenho um Zener inversamente polarizado, tem uma corrente aqui IL, que é a corrente da carga, o L, que é a tensão que eu tenho daqui até aqui, certo? É a tensão da carga. Corrente máxima através de um diodo Zener, né? Vejam bem, aqui é aquele velho gráfico que a gente já viu, inversamente polarizado, naquela região que eu falei que é importante, que é essa região daqui. Veja que o gráfico é semelhante, certo? Essa região daqui é onde ele era diretamente polarizado, não interessa, interessa essa região daqui, desculpa. Vamos lá. Tensão, aliás, corrente máxima através de um diodo Zener. Então, a corrente máxima vai ser a tensão de entrada máxima, que é esse Uin aqui, certo? A tensão máxima aqui de entrada, menos a tensão de carga, mais Rx vezes IL, né? Quem é Rx? E quem é R? E quem é IL? Isso a gente vai ver agora. Deixa eu apagar aqui. Desculpe, olha eu já querendo passar adiante. Vamos lá. Vamos ver quem é quem aqui. Deixa eu pegar aqui a caneta. Veja bem, nós temos, passando por aqui, uma corrente que eu vou chamar de I total. I total. Essa corrente, quando ela chega nesse nó aqui, vocês lembram de aulas passadas, eu vou ter uma corrente vindo para cá e uma corrente que segue para a carga, certo?
Então, essa somatória dessa corrente, dessa daqui, que eu vou chamar de A, e essa de B, eu vou ter IT, certo? Então, quem é IZ máximo? IZ máximo é a corrente máxima através do Zener. Ou seja, IZ máximo é a corrente máxima que passa pelo Zener, que é o B aqui. IZ mínimo é a corrente mínima através do Zener, certo? Que é B também. Então, há uma corrente máxima que passa pelo Zener e uma corrente mínima. E o que depende dessa corrente máxima e dessa corrente mínima? Vamos lá olhar a fórmula. Depende da variação da tensão de entrada. Por quê? Vamos lá. Vamos dizer que eu tenho aqui 10 volts no máximo e 2 volts no mínimo. Certo? Quem seria o In máximo? 10 volts. E o In mínimo? 2 volts. Então, dependendo dessa variação de tensão, nós temos a corrente máxima e a corrente mínima. Entenderam? Quem é Rx? Veja, Rx é exatamente o resistor de carga, que multiplicado pelo IL, pela velha lei de Ohm, nós temos aqui uma tensão em cima do resistor de carga. Quem é R? Esse resistor aqui, que geralmente é a incógnita, é aquele que a gente quer descobrir. Então, o I mínimo é a tensão mínima de entrada em volts, o In máximo é a tensão máxima de entrada em volts, que a gente já viu aqui. Pode ser, eu dei esses valores aqui como exemplo, mas podem ser outros valores. Quem é o L? É a tensão de saída de carga, ou seja, a tensão após o Zener. E L é a corrente de saída em amperes, que é a corrente que vai alimentar a carga, certo? E R é a resistência em ohms, que é a incógnita, certo? Essa fórmula aqui eu tirei do site aqui do Newton C. Braga. Dê uma olhadinha, o site do Newton C. Braga é muito legal, certo? Tem vários assuntos de eletrônica e eu aconselho que vocês dêem uma pesquisada lá no Newton C. Braga. Tem muita coisa boa lá. Então aqui são as fórmulas para a corrente do Zener máxima e a corrente do Zener mínima. Ou seja, é a tensão de entrada máxima ou mínima, dependendo do que você quer. Tensão máxima eu vou ter a corrente máxima, tensão mínima eu vou ter a corrente mínima. Menos a tensão do Zener, né, que ele regula, mais a resistência de carga, vezes a corrente que está passando pela carga, dividido pelo R que eu estou querendo saber. Vamos adiantar. Continuamos aqui com o nosso esquemazinho. As fórmulas seguintes são usadas para calcular as faixas de valores de R. Ora, se eu tenho uma variação de tensão, eu vou ter também uma variação no valor do R. Então, o valor do R mínimo, certo? É a tensão, o I máxima, menos a tensão regulada aqui do Zener, dividido pela corrente que passa pelo Zener máximo, mais a corrente que passa pela carga. E o R máximo vai ser o I mínimo, a tensão mínima, menos a tensão em cima da carga, ou a tensão já regulada aqui pelo Zener, dividido pelo IZ mínimo, que é IZ mínimo, é a corrente mínima que passa pelo Zener, mais a corrente na carga. Ora, para lembrar, certo? Vamos lá, lei de Ohm. Aquele triângulozinho, relembrando. Opa. Triângulozinho. Relembrando aqui. Certo? O rei. Quem é U ou E, né? Dividido por I. Eu não vou ter o R. Não é isso? Olha.
Então veja bem, se eu tenho máximo aqui, eu vou ter o mínimo. Ou seja, se está passando um máximo de corrente, com o máximo de tensão, eu vou ter um valor de resistência mínimo, certo? E o inverso também, se eu vou ter o mínimo aqui, eu vou ter o máximo no valor do resistor. Se eu aumento a resistência, eu diminuo a corrente. Se eu diminuo a resistência, eu aumento a corrente. Então, que é R mínimo? É o valor mínimo de R em ohms, R máximo é o valor máximo. Então, você vai ter um R que vai variar entre um valor R mínimo e o R máximo, certo? Qual R eu vou usar? Não importa, você vai usar um que fique entre o mínimo e o máximo. O I máximo é a tensão máxima de entrada em volts, o I mínimo é a tensão mínima de entrada em volts, a gente já viu. A corrente mínima do Zener e a corrente máxima no Zener em amperes. O L é a tensão de carga em volts e tal. Onde é que a gente encontra aqui esses parâmetros, corrente máxima e corrente mínima do Zener? No datasheet do componente. Geralmente a gente encontra a corrente máxima. A corrente mínima não. Vocês vão ver que a corrente mínima a gente tira por aproximação mais ou menos 10% da corrente máxima, certo? Mas, e essa tensão aqui, máxima e tensão mínima? É a tensão que a gente está querendo regular, certo? Vamos adiante. Depois, não se preocupem que a gente vai resolver um exercício com essa parafernália toda de fórmulas. Corrente máxima do Zener. A corrente máxima é a potência máxima dividido pela tensão do Zener. Então, IZ máxima, a corrente máxima de do Zener em ampere, potência máxima, dissipação máxima do Zener em watts, ou watts, né? E o Z é a tensão do Zener em volts, né? Também tirado aqui do site do Newton Sem Braga. Vocês dêem uma olhadinha lá, que é muito interessante. Então, potência máxima dissipada pelo Zener é o Z, que é a tensão do Zener, em volts, né? Vezes a corrente máxima através do Zener. Aí você vai ter a potência máxima, que potência também nós já vimos. Aqui nada mais é que potência é igual a tensão vezes corrente. Uma fórmula velha, conhecida, nossa, desde as primeiras etapas lá de estudo. Pois bem, vamos a um exemplo aqui, certo? Nós temos aqui uma fonte. Esse exemplo eu tirei aqui desse sitezinho. Aí depois vocês deem uma olhada, que tem muita coisa boa lá também, certo? Nós temos aqui uma fonte de 30 volts, certo? O resistor R2 é de 100 ohms. Cadê o R2? 100 ohms, certo? E devemos encontrar o valor do resistor R1. Como eu falei antes, esse resistor aqui é a nossa incógnita, para que o circuito funcione corretamente. Então tem um Zener aqui que ele vai jogar aqui em cima da carga uma tensão regulada. De quanto é essa tensão? É isso que a gente vai ver aqui. O diodo Zener D1, que é esse aqui, é o N4737, cuja tensão Zener, tensão de voltagem, VZ, é 7,5 volts. Então a tensão dele é 7,5 volts, certo? E corrente máxima de operação, IZ máximo, de 121 mA, ou seja, é a corrente máxima que ele suporta, 121 mA, certo? Note que não é informado o valor da corrente mínima do trabalho do diodo Zener. Quando nos deparamos com situações como essa, é comum considerarmos Z mínimo como sendo 10%. Lembra que eu falei anteriormente isso.
10% do IZ máximo, ou seja, 10% de 121. Né? Nossa tarefa no exemplo é determinar o valor mínimo e máximo do resistor. Né? Lembre que também que eu falei que esse resistor a gente encontra uma faixa. Devendo garantir que a corrente que circula pelo diodo N seja superior à corrente mínima. Lembre que é a corrente que abaixo da qual o diodo ele não vai funcionar. E inferior à corrente máxima, senão ele vai queimar se você ultrapassar essa corrente máxima. Então você vai ter uma corrente do Zener entre o mínimo e o máximo, dependendo do valor do resistor aqui, que vai ter também uma faixa. Note que o diodo está polarizado reversamente, que é o modo como ele trabalha. Isso aí vocês já estão careca de saber. Vamos lá. Continuando aqui com o nosso esqueminha. Como a tensão do Zener é 7,5, estão lembrados, né, que a gente anotou aqui 7,5. Sabemos que a tensão aplicada no resistor R2 vai ser o quê? Vai ser 7,5, certo? A tensão vem aqui 30 volts, estão lembrados? Dos 30 volts aqui, passando pelo Zener, vai sair 7,5. Pois o mesmo está posicionado em paralelo com o diodo Zener. Isso aqui é a nossa carga. Aqui. Desse modo, a corrente que circula sobre R2 é dada por lei de Ohm. Vamos lá, lei de Ohm, relembrem. Tensão sobre resistência, 7,5 volts dividido por 100 ohms, que é o valor de R2. Lembrem também que ele dá aqui, ó, R2 é de 100 ohms. Então, IR2 é 75 mA, certo? Então, aqui está passando uma corrente de 75 mA. Vamos adiante. Pela lei de Kirchhoff, também, que a gente já viu lá atrás, sabemos que a corrente que circula por R1, que é uma corrente que vem aqui, ela vem uma para cá e a outra que desce para cá. Deve-se dividir em uma parcela para o diodo Zener e outra para o resistor R2. Também sabemos que IZ máximo, lembre que a corrente máxima do Zener, que é esse Zener aqui que a gente está usando no datasheet dele, tem o valor da corrente máxima, né? É de 121 mA. Então, a corrente máxima é 121 mA, mais os 75 que a gente encontrou aqui, que está passando pelo R2. Então, eu vou ter a corrente que está passando a corrente total que está passando aqui por R1. Então, vai ser total 196 mA, que vai ser o quê? A corrente que está passando. A corrente máxima que o Zener suporta, mais os 75. Certo? Vamos adiante. Como a fonte de tensão do circuito é de 30 volts, vocês estão lembrados que aqui é 30 volts, dos quais 7,5 volts estão aplicados no Zener, podemos afirmar pela lei de Kirchhoff, lembre que a gente já falou sobre a lei de Kirchhoff lá nas primeiras aulas do curso todo, que o valor da tensão aplicada no resistor R1 vai ser quem? 30 menos 7,5 volts, que vai ser 22,5. Se eu somar 22,5 com 7,5, eu vou ter os 30 volts aqui, certo? Então, aqui em cima do resistor, eu vou ter quanto? 22,5 dividido por 196. Quem é o 196? Vamos lá. É a corrente total. Então, dividindo 22,5 por 196, eu vou ter R1 114,79, aproximadamente 115. Beleza? O primeiro valor de R1 que a gente encontrou
115 ohms. Vamos continuar. Dissemos anteriormente que o valor de IZ mínimo, veja bem, o que é que a gente encontrou aqui? R1 em cima de todo o cálculo do IZ máximo do Zener. Agora a gente vai fazer todo o cálculo em cima do IZ mínimo, que como não foi dado no nosso exemplo, nem tem no datasheet, a gente pega 10% do valor IZ máximo do Zener. Estão lembrados? IZ mínimo é 10% do valor do IZ máximo, então, pois o mesmo não foi apresentado, isso a gente já falou. Sendo assim, IZ mínimo é 12,1 mA. O que é esse 12,1 mA? 10% do IZ máximo. Quanto é IZ máximo? Vamos lá ver, 121. Lembraram? 10% de 121, 12,1. Como já sabemos o valor da corrente que circula pela carga R2, podemos encontrar o valor máximo que pode ser utilizado para o resistor R1, de tal forma que Z mínimo seja respeitado. Novamente usando a lei de Kirchhoff, vamos lá, 12,1 que é IZ mínimo, aqui tem a corrente, vem a corrente para cá, vem a corrente para cá, só que agora IZ mínimo. A gente tinha feito antes IZ máximo, certo? E por que a gente continuou com esse 75 de R2 aqui? Né? Vamos voltar lá. Vamos ver como é que ele encontrou esse 75. Ele encontrou esse 75 pegando essa tensão aqui, 7,5, que é a tensão nominal do Zener, que ele regula, dividido pelos 100 ohms. Então isso aqui é 100 ohms. Isso aqui não vai mudar. Seja a corrente do Zener máximo ou corrente do Zener mínimo. A tensão vai passar por cá, é regulada. Então continua o 75 mA, certo? Só que agora com o IZ mínimo. Então eu tenho uma corrente total passando aqui por R1, 87,1 mA. Vamos lá, continuando. Como saber o valor da tensão que cai em R1, podemos facilmente encontrar o valor de sua resistência pela lei de Ohm, né? Vamos lá, voltando aqui, e total 87,1, certo? 22,5, por quê? Porque aqui eu não tenho 7,5, aqui eu não tenho 30, então quanto é que vai ser a queda aqui? Estão lembrados da lei de Kirchhoff? Das tensões? Então 30 menos 7,5, eu vou ter aqui 22,5 volts em cima desse resistor, certo? Dividido pelo 87,1, que é a corrente total que está passando aqui, levando em consideração que a corrente aqui é mínima, eu vou ter aqui um valor de aproximadamente 258 ohms. Ou seja, utilizando um resistor R1 com valor mínimo, 115 ohms, lembrem, onde é esse valor mínimo aqui? Quando a corrente é máxima, eu tenho um valor mínimo, e quando a corrente é mínima, tem um valor máximo da resistência. Então, 115 ohms, valor máximo de 258, ou seja, eu tenho um resistor aqui, que ele vai variar de 115 até 258 ohms. Garantimos que a corrente que circula pelo diodo Zener esteja compreendida entre a mínima, 12,1, que essa, lembre, que não foi dado no datasheet, nem no exemplo, mas a gente fixou que era 10% do valor da corrente máxima, fazendo com que o mesmo funcione corretamente, regulando a tensão aplicado em carga, ou seja, 7,5. E também lembrem que aqui a tensão nominal. Eu posso ter uma variação, sei lá, de 7,2 até 7,9, vamos supor. Isso tem também no datasheet, certo? E o diodo Zener está funcionando perfeitamente, ok? Se eu tiver essa variação de tensão, não quer dizer que o diodo está com problema. Em cursos mais avançados, eu pretendo
falar sobre conserto de placas eletrônicas e tudo mais. Então vamos supor que eu coloque aqui um multímetro, também vou falar mais adiante em multímetros. Coloco um multímetro aqui para medir, ou um voltímetro, né? Geralmente a gente usa o multímetro para medir a tensão. Aí encontrei 7,8 e o Zener é 7,5. O Zener está ruim? Não, o Zener está perfeito. Mas se eu encontrasse aqui 5,2, o Zener está ruim? Tá, alguma coisa está errada aqui, certo? Pois bem, essa foi a nossa aula aí sobre Zener, certo? Espero que vocês tenham gostado. Voltem, tentem depois fazer esse exercício sem olhar resultado, compreenda os passos. Lembrem que o valor de resistor mínimo eu tenho corrente máxima e valor de resistor máximo eu tenho corrente mínima no Zener, certo? É só lembrar, se eu aumento o valor do resistor, diminua a corrente. Se eu diminuo o valor do resistor, eu aumento a corrente. Aí, lei de Ohm, isso aí foi visto já nas nossas aulas anteriores. O Zener é inversamente polarizado, aquele símbolozinho que a gente já viu, que é o símbolo do diodo, só que tem umas abazinhas, certo? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê aí na próxima aula.